Oi pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma especialização gratuita para vocês que estão aqui no canal e as inscrições começaram hoje, dia 15 de maio. E é a sua oportunidade de fazer uma especialização gratuita em uma instituição pública federal, certo? Mas antes de mais nada, lembrando você, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe também, né? Se você quiser visitar o Instagram, tá aqui o link para o Instagram para falar mais rapidamente comigo, mas também lá na página do Facebook, que vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Então, nós vamos ver tudo o que nós precisamos saber para esse edital. Mas a primeira coisa importante que a gente tem que falar é que esse edital específico é voltado mais para as pessoas que moram no estado do Rio Grande do Sul. Não que você de outro estado não possa fazer, porém, nós vamos ver um pouco mais sobre isso durante o vídeo, certo? Então, vamos começar. Então, primeiro a gente tem esse site maravilhoso, curso de especialização em alfabetização. Para quem não sabe, eu sou alfabetizador. Estudei tanto no mestrado quanto no doutorado e também em algumas especializações sobre alfabetização, certo? Principalmente políticas públicas de alfabetização. E alfabetizo já faz uns 10 anos. Então, por isso que eu falo, é muito importante se atualizar sobre alfabetização, porque é claro, como vocês sabem, veio a pandemia e muita coisa mudou, ok? Então, o curso de especialização, ele está sendo ofertado na modalidade de educação à distância, ok? Ele vai ser, tem uma duração, como está dizendo aqui, 18 meses, certo? E um período que vai começar em agosto. Em agosto deste ano já começam as aulas e vão até dezembro do ano que vem, tendo 3 semestres, certo? Bom, então quem é o público-alvo? Professores que atuam na rede de ensino com turmas de alfabetização, primeiro, segundo e terceiro ano, e ou egressos do curso de Pedagogia Licenciatura com interesses em aprofundar conhecimentos no campo da alfabetização, certo? Então, o que significa que, pelo que está falando, que você não precisa necessariamente estar agora atuando como alfabetizador. E olha só, isso aqui é muito importante. Estão divididos em polos. Tem bastante vaga, né, em vários polos. Todos esses polos são no Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul, Novo Hamburgo, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga, Rio Grande e São Lourenço do Sul. Lembrando que o mais próximo da capital, Porto Alegre, Novo Hamburgo, certo? Tem o trem, deixa você rapidinho lá, para quem tem interesse. O período de inscrição começa agora e nós vamos ver o edital completo do curso, certo? Mas vamos dar mais uma olhada no site, tem a organização curricular, ok? Que aqui ele está apresentando rapidamente, que são 360 horas distribuídas em 18 meses, sendo 3 semestres, certo? Bom, as ementas, aqui das disciplinas, então tem disciplinas sobre metodologia de alfabetização no Brasil e as especificidades do sistema da escrita alfabética, perspectiva discursiva e linguística da alfabetização, alfabetização em letramento, alfabetização na EJA. Muito importante a alfabetização na EJA, porque às vezes é esquecido esse processo de alfabetização na EJA, que está tão sofrida. Mas vamos lá. Alfabetização em letramento digital, super importante agora com a pandemia, que muitas crianças estiveram ali utilizando os computadores. Planejamento e alfabetização na alfabetização, metodologia da pesquisa científica, jogos e literatura infantil na alfabetização, orientação para o TCC e um seminário temático, certo? Bom, mas então vamos lá para o edital. Para o edital você tem que vir aqui no site para fazer a inscrição, ele vai estar explicando um pouco mais, é um curso Lato Sensu, que é uma especialização. Ele vai ter então um trabalho de conclusão de curso, onde os estudantes deverão apresentar esse trabalho final como requisito para a conclusão do curso, certo? Bom, então vamos lá, aqui vão aparecer as questões da seleção, certo? E aí nós temos o edital. Vamos olhar o edital completo aqui. Eu já estava dando uma olhada para falar com vocês, mas vamos lá. Então, público-alvo, professores que estão atuando na rede de ensino com turmas de alfabetização, percebam, não estão falando que tem que ser na rede pública. Logo, significa que
Se você está atuando mesmo na particular, você também é um professor que está na rede de ensino de turmas de alfabetização. Bem importante. Ou egressos, pedagogia e licenciatura, com interesse em aprofundar a questão sobre alfabetização. Aqui a lista de polos que eu já tinha dito para vocês. O mais próximo de Porto Alegre, para quem for de Porto Alegre ou para quem tem interesse em participar do curso, é Novo Hamburgo, porque você pode, por exemplo, pegar o trem ali no centro de Porto Alegre, descer em Novo Hamburgo e ir até o polo, certo? Bom, as inscrições então começaram no dia 15 de maio, hoje, quando eu estou postando esse vídeo, e vão até dia 15 de junho. Você tem um mês inteiro para se inscrever até as 23h59 do dia 15 de junho, certo? E você precisa escolher o polo, ok? Bom, depois o candidato não será permitido a troca de polo em relação àquele original indicado no ato da inscrição, certo? Bom, e se você fizer mais de uma inscrição, só vai ser permitido a última inscrição válida. Para realizar a inscrição, você precisa preencher a ficha online, que está disponível lá no site, que eu vou deixar no comentário fixado aqui, certo? Mas sempre lembrando que antes de ir no comentário fixado, você precisa então se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar. Mas se você também quiser, não precisa. E se você também não gostar, também pode dizer que não gostou. Não tem problema nenhum. Então, o que precisa? Que documentos precisa? Né? Cópia dos seguintes documentos. Certidão de graduação em pedagogia ou licenciatura, que seria o caso, o diploma, certo? O atestado de conclusão em pedagogia no primeiro semestre de 2022. Então, se você está se formando agora neste primeiro semestre, você já pode se inscrever, certo? Você então vai anexar o documento lá dizendo que você está concluindo a sua graduação agora em 2022/1, certo? Documento de identidade, aquele básico, RG ou CNH, que tem o RG, CPF. O CPF, né, se você já tiver no RG, não precisa, certo? Certidão de nascimento ou casamento, currículo vitae que tem no anexo, a gente vai ver, certo? Comprovação atualizada do tempo de serviço, quando for o caso. Então, se você não tiver, não tem problema. Declaração de atuação como professor efetivo de turma de alfabetização, se você estiver, mas se não tiver, não tem problema. Carta de intenção, a gente vai ver isso também aqui no edital. E também, se for o caso, se você for de pertencente, não é? Que vai utilizar, então, alguma das políticas de ações afirmativas, você precisa anexar, que também a gente vai ver, declarações, quando for o caso, de aldeia indígena, presidente da Associação Quilombola, autodeclaração de pessoa negra, preta ou parda, e também, no caso, se você for, então, pessoa com deficiência, você também tem que anexar o laudo médico, certo? Bom, então as inscrições vão ser homologadas e o processo de seleção, então, vai ser atribuindo notas para cada um dos candidatos que se inscreverem e exatamente precisa ter um mínimo 7 para você ir para a lista de classificação, ok? Então, a avaliação vai ser com os seguintes critérios. Justificativas apresentadas quanto ao interesse em cursar a especialização em alfabetização. Depois, articulação da temática alfabetização com a docência ou estudos acadêmicos. No caso, você explicando ali na sua carta de intenções, né? Porque tudo isso é avaliação da carta de intenções que você precisa ter 7. O que significa articulação da temática alfabetização com docência ou estudos acadêmicos? Você não está atuando na docência, mas você já tinha feito cursos anteriores sobre alfabetização, já tinha participado de projetos de pesquisa sobre alfabetização, já tinha sido voluntário em algum projeto ou alguma ação dentro da sua comunidade. Então, tudo isso conta, certo? Então, isso pode ajudar você a ter esses 3 pontos que estão dizendo aqui no edital. Domínio da escrita, então, pessoal, ortografia, pontuação, acentuação, coesão, coerência, muito importante. Eles vão estar avaliando o quê? Língua portuguesa no padrão culto, tá? Então tem que cuidar o uso de crase. Se for o caso, peça para alguém revisar. Se você conhece alguém, né? Se você tem contato com uma professora ou professor ou alguém que já se formou em letras, às vezes é bom pedir para dar aquela revisada, porque isso também são 3 pontos, pessoal. 3 pontos é muita coisa. E a formatação indicada. Então, o que significa? Se você formatar direitinho, você já tem 1 ponto.
Olha só, já saímos aí de um ponto e precisamos de mais 6 para chegar no mínimo, que é 7. A segunda etapa, então, vai ser só classificatória. A carta de justificativa, ela é classificatória e eliminatória. Se você tirar menos que 7, você já está fora, certo? A segunda etapa é classificatória, então vai ser a análise do currículo, que tem peso 10. E olha só, isso é muito importante, esse parágrafo único. Em caso de empate, a ordem de classificação será obtida pela maior nota no currículo. E caso persista, será aprovado o candidato de maior idade, certo? Aqui depois eles vão falar sobre as ações afirmativas, certo? Então a gente também vai ver o quadro de distribuição de vagas, porque há essa reserva de vagas, certo? Dentro da FURG, Universidade Federal Rio Grande, ok? Então, olha só, o quadro de vagas aqui, vamos ver, deixa eu... Assim, tá aparecendo tudo? Bom, não tá aparecendo ali no final, mas não tem problema. As vagas gerais, certo? AC é acesso universal, tá? Ampla concorrência, certo? Então, ampla concorrência, 22. Então, quer dizer que todo mundo, independente, vai concorrer como ampla concorrência, certo? E aí nós vamos ter a 1, a 2, a 3 e a 4, que é a divisão. E aqui embaixo ele apresenta, ó, AC, candidatos em ampla concorrência, A1, candidatos autodeclarados negros, pretos e pardos nos termos da Portaria Normativa do MEC, número 13/2016, candidatos pertencentes a comunidades indígenas, certo? A3, então, são candidatos que comprovarem alguma deficiência nos termos da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, certo? E A4, que é candidatos quilombolas, certo? Então, olha só, tem, e isso é bem legal, tem essa divisão entre candidatos de comunidades indígenas, depois candidatos quilombolas, candidatos autodeclarados negros, pretos e pardos e candidatos com deficiência, certo? Isso é bem show. Então, são 14 vagas para cada uma desses critérios, certo? E para ampla concorrência, então, as outras vagas. Significa que, também, se alguém daqui, por exemplo, não conseguir anexar o documento ou for indeferido alguma coisa porque falta assinatura, certo? Às vezes acontece. Sim. Volta a... permanece concorrendo na ampla concorrência, certo? Bom, vamos lá. Aqui, então, dessas 14 vagas destinadas, então precisa ter tudo direitinho lá anexado. Ó, e isso aqui é bem importante. Ó. As 14 vagas serão destinadas àqueles autodeclarados nos termos da portaria, negros, pretos e pardos, no ato da inscrição, e que tenham obtido pontuação acima de 0 na avaliação do currículo vitae. Então, se a pessoa tem o currículo vitae e obteve 0, então já não vai, certo? Observada a maior pontuação dentro deste segmento para a escolha do candidato, sendo elas distribuídas nos seguintes polos, certo? Aí vai dizer os polos aqui. Uma comissão de heteroidentificação designada pela universidade organizará uma sessão de confirmação da autodeclaração por Skype, exigida a presença do candidato no respectivo polo de inscrição, devidamente identificado. Estarão sujeitos à desclassificação ao candidato que não se enquadrarem no critério fenotípico, cor da pele negra, preta ou parda. A mesma coisa, então, vai ter sobre a questão das vagas para a comunidade indígena, desde que apresentem a declaração do chefe de aldeia indígena ou carteira de identidade indígena no ato da inscrição. Depois, para comprovação de deficiência, então, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, através de laudo médico, o qual deverá ser anexado no ato da inscrição, e que tenha obtido pontuação acima de 0 na avaliação do currículo vitae. Então, precisa ter uma pontuação no mínimo 1, certo? E depois aqui para candidatos quilombolas, desde que apresentem declaração do presidente da Associação Quilombola no ato da inscrição, certo? E olha só, artigo 10, bem importante. A desclassificação para concorrer às vagas reservadas às ações afirmativas não impede a continuidade no processo seletivo para concorrer às vagas de ampla concorrência. Então, por exemplo, se você não conseguiu pegar a declaração no tempo, tem gente que às vezes deixa para a última hora e não consegue, tipo laudo médico também é a mesma coisa, certo? Se você não pegou tudo isso, né, você ainda pode se inscrever e aí você vai concorrer para ampla concorrência, tá? E olha só, o artigo 11 é bem importante.
não havendo inscrições para as vagas reservadas em qualquer dos estratos supracitados, então em qualquer uma dessas 4 categorias que eles separaram, as mesmas serão remanejadas para ampla concorrência. O que isso quer dizer? Foi lá, teve as inscrições. Não teve ninguém, por exemplo, com deficiência, né? Não teve nenhuma pessoa com deficiência que se inscreveu. Essas 2 vagas daquele polo passam para ampla concorrência, certo? Dessas 14 vagas e tal, passa para ampla concorrência e aí outras pessoas podem assumir, tá? Para que elas não fiquem ociosas, ok? Então, a lista de aprovados, o cronograma, então, vai estar exposto lá, que a gente vai ver daqui a pouco. Da matrícula, então, a gente tem aqui, bem importante, que a comissão de seleção não está obrigada a selecionar candidatos suplentes, tá? Então, pode ser que não tenha uma lista de suplentes. E outra coisa bem importante, e por isso que é importante que você que está assistindo tem que divulgar esse edital. Porque olha só, caso o número de inscritos não atinja o percentual mínimo de 70% do número de vagas, são 200 vagas, oferecidas no polo, no ato da matrícula, o curso poderá não ser ofertado no referido polo e as vagas serão remanejadas para os polos com maior número de suplentes, certo? E as vagas não preenchidas serão ocupadas observando-se a ordem de classificação dos candidatos no processo seletivo, sendo feito chamamentos subsequentes conforme disposto no cronograma. No caso de não preenchimento das vagas em um dos polos, essas poderão migrar aos demais polos previstos nesse edital, certo? Então, é bem importante divulgar para que tenhamos inscrição. Tem que ter inscrição, certo? E tem que ter as pessoas efetivamente que vão fazer. Olha só. Aqui tem o edital, então foi publicado hoje o edital, dia 15 de maio. Período de inscrição vai até dia 15 de junho, certo? A homologação das inscrições é dia 21 de junho. Período de recursos, 22 de junho. Lista de homologações, lista de homologados, não é? 23. A seleção, então, vai ser de 24 a 29. Divulgação da lista preliminar, dia 1º de julho, certo? Aí, depois vai ser, então, informado para as pessoas que se inscreveram dentro desse recorte aqui, a data de entrevista da heteroidentificação, depois divulgação da lista de classificados, se alterada por recursos, aí a matrícula de 11 de julho a 13 de julho, certo? E aí, a partir de então, vai ser as chamadas subsequentes, e dia 8 de agosto, né, alguns dias depois do meu aniversário, vai ser então o início das aulas, o semestre letivo, certo? E olha só, isso aqui é muito importante, grave aí, muito importante. Os cursos da FURG, embora na modalidade à distância, exigem em datas pré-determinadas, então significa que em alguns dias que vão estar agendados, a presença dos estudantes nos polos de apoio presencial para o desenvolvimento de atividades e também para avaliações, certo? E esses encontros, então, acontecerão prioritariamente. O que quer dizer prioritariamente? Quer dizer que, a princípio, vão ser à noite ou aos sábados, mas podem ocorrer em outros horários, certo? Casos omissos, então, serão resolvidos pela coordenação, certo? Vamos aqui olhar. Aqui você encontra o endereço de todos os polos, certo? E o seu horário de funcionamento. Ah, estou com dúvida, não sei como chegar. Vem aqui no edital, no anexo 1 tem o endereço de todos os polos, certo? Depois aqui, anexo 2, modelo para elaboração do currículo vitae. O que precisa ter? Ó, dados de identificação, formação acadêmica, formação continuada, quer dizer, cursos que você fez além da graduação, né? Especialização, mestrado e doutorado. Participação em projetos, se você participou, por exemplo, de projeto de extensão, projeto de ensino, projeto de iniciação à docência, o PIBID, todos esses são aqui, ó, participação em projetos. E publicações, se você publicou alguma coisa, eu publiquei um resumo lá num evento tão pequenininho, conta, certo? Conta sim. E aí você coloca. Foi evento de dentro da faculdade, coloca, tem que falar. Aqui os critérios para o currículo, tá? Que são formação acadêmica, segunda graduação. Então quer dizer que você tem uma segunda graduação. Eu tenho a pedagogia e tenho mais uma. Conta esse ponto. Tempo de docência em turmas de alfabetização. Então, se você tem tempo de docência na turma de alfabetização. Tempo de docência na educação básica. Olha a diferença
Quer dizer o quê? Se eu tenho tempo de docência do primeiro ao terceiro ano, eu também tenho tempo de educação básica, certo? Ali eles não estão dividindo. Isso é importante. Atuação em turmas de alfabetização no ano de 2022. Então, se você está trabalhando hoje, 2022, em turma de alfabetização no primeiro ou terceiro ano, você já tem 3 pontos de currículo. Não é fantástico? É maravilhoso. Formação continuada, cursos acima de 80 horas, certo? Depois, curso de pós-graduação. E aqui não especifica, não tem diferença para especialização, mestrado, doutorado. Então, por exemplo, se você tem 2 pós, você já ganha esse ponto. Não precisa nem ser mestrado, nem ser doutorado. Não é muito bom? É muito bom, pessoal. E participação em projetos de ensino, pesquisa e ou extensão vinculados à instituição de ensino superior. Então, por exemplo, se você participou de projetos, foi bolsista de iniciação científica, voluntário de iniciação científica, participou do PIBID, tudo isso você consegue esse ponto por ano que você participou. Lembrando que muitas vezes eles dão certificado por semestre. Então, se é por ano, você precisa ter participado 2 semestres. Certo? Então, isso é bem importante. Publicação em revistas ou livros e publicação em anais de eventos. Lembra aqueles eventos da faculdade que eu disse? Muitas vezes eles têm os anais de evento, é só você correr atrás para você tentar descobrir. Certo? Modelo para elaboração da carta de intenções. Isso é importantíssimo. Certo? Que é o quê? A carta de intenções tem por objetivo fornecer informações para avaliação qualitativa do candidato. Então, nesta carta, o candidato deverá escrever um texto contendo o que mobilizou a procura pelo curso de especialização em alfabetização. Então, você vai contar por que você decidiu se inscrever. Foi porque viu o vídeo aqui? Também foi. Mas, né, você vai dizer que tem a ver exatamente com o quê? Com a sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, e vai estabelecer essas relações no seu texto, certo? E depois, a articulação do campo da alfabetização com a docência ou estudos acadêmicos, certo? E esse material você vai enviar no formato PDF. E olha só, isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui já vai dar um ponto inteiro para vocês, que é fonte 12, tamanho 12, tipo Time New Roman, espaçamento 1,5, margem à direita e à esquerda 2,5, margem inferior 3 e tem que ter no máximo uma página, certo? Não pode ter mais que uma página, ok? E aqui estão os modelos para recurso, tá? E a autodeclaração étnico-racial, a pessoa então tem que preencher aqui, né, e anexar isso lá no formulário. A declaração de comunidade indígena, também então tem que preencher aqui. E a declaração da comunidade quilombola, tem que preencher aqui. Vocês devem estar perguntando, é para pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência não precisa porque ela vai anexar o laudo, certo? Então isso é bem importante. E aqui o recurso, como foi apresentado lá, você vai preencher aqui, certo? Para fazer o recurso. Então, pessoal, olha só quanta coisa interessante. Então, lembrem-se de fazer tudo dentro do formato, ali pelos critérios que vão ser. E não esqueça de comentar aqui ou mandar esse vídeo para alguém que você sabe que quer muito fazer essa especialização em alfabetização. E é claro, a gente tem sempre a nossa palavra, né? Então, deixe um comentário aqui com a palavra alfabetização. Que todo comentário que tiver a palavra alfabetização, eu vou deixar um amém nesse comentário, porque eu sei que você viu o vídeo até aqui, certo? E não esqueça, então, de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. E se você gostou, deixa o seu gostei. Se você não gostou, deixa que eu não gostei. Não tem problema nenhum, certo? E nós nos vemos no nosso próximo vídeo, próximo edital. Se você sabe de algum edital que você está com dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Ou me manda aqui no Instagram, ou lá no Facebook, tá? Lembrando que todos os links do edital vão estar no comentário fixado, certo? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!